Graça e paz, igreja, muito bem-vindo ao nosso culto online. Agradeço o apoio dos pastores, dos irmãos que não têm deixado de investir realmente, nos apoiar com oração, com dedicação, com o seu tempo, com devoção realmente ao Senhor. Na noite de hoje, irmãos, eu queria apresentar para vocês a nossa quinta pregação a respeito das bem-aventuranças. E como dito anteriormente, em Mateus, no capítulo 5, no versículo de 3 a 10, o texto não revela como ser salvo, mas os versículos estão descrevendo aquela pessoa que nasceu de novo, que teve um encontro com Jesus Cristo. E o Senhor está dando essa descrição do salvo. Mateus 5,6 vai dizer exatamente que bem-aventurado é o homem que tem fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Sendo bem-aventurados ou felizes, é a descrição íntima do crente para quem tem essa sede e fome de justiça. É interessante a figura de linguagem usada por Cristo, quando ele fala assim, fome e sede. A ideia realmente é chocar, e parece até meio contextualizada nos dias de hoje, porque isso era uma realidade nos tempos de Jesus. É uma realidade nos nossos dias. Há pouco agora, a ONU emitiu uma declaração dizendo que precisa-se de uma ação imediata, porque milhões de pessoas estão em risco de sofrer fome extrema e morte. Os impactos climáticos, junto com a pandemia, vão atingir 30 milhões de pessoas que estão a um passo de serem declaradas em situação de fome. Veja, agora imagina, isso é mais ali no chifre da África realmente, no corno da África, Sudão do Sul, Iêmen, Afeganistão. Agora imagina Jesus no meio desse pessoal, ou de quem está passando por uma necessidade, com risco de fome, e usa esse mesmo sentido, dando ênfase específico não na possibilidade de alimento, mas sobre um desejo de fome que é muito específico, que hoje clamamos por justiça, ou é o que todo homem quer, justiça. Mas há dois tipos de justiça presentes nas páginas da Bíblia, desde o Velho até o Novo. Uma é aquela justiça que é dada por Deus, por Jesus Cristo. É aquela justiça que nos santifica por graça, por gratuidade, anunciada desde o Velho Testamento. Quando a gente se debruça ali em Jeremias 23, versículo 6, na versão NVI que eu estou lendo, tá, irmãos? Diz assim que o Senhor é a nossa justiça. Não adianta você esperar a justiça dos homens. A expectativa pode até ser genuína, mas a realização só em Deus. Também em 1 Coríntios 3,10 diz, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isso é, justiça, santidade e redenção. 1 Coríntios 1,30. Justiça, santidade e redenção. Isso é Jesus. Justiça que não é merecida, justiça que é impagável por obras, é uma justiça que é mediante a fé. Como aquele que deu o primeiro passo em Gênesis 15, no versículo 6, que diz, Abraão creu no Senhor e isso foi-lhe creditado como justiça. Justiça que é alcançado pelo que se crê. Em Romanos 4,3, Paulo fala assim que Abraão creu em Deus e isso foi-lhe creditado como justiça. Justiça presente no Velho Testamento, justiça presente no Novo Testamento. Justiça conquistada pela fé e pelo que se crê. Mas como se alimentar de pão, se eu não tenho fome de pão? Como se alimentar de uma justiça certa, se eu não tenho esse desejo no meu interior?
Em João 6,51, Jesus falou assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. A falta dessa fome espiritual, desse pão vivo, dessa fome de vida, a ausência de desejo pelo pão celeste, é a evidência de uma condenação infernal na nossa vida. O custo para as coisas celestiais é basicamente a fome e a sede. Um preço muito baixo para um sacrifício tão caro que Jesus pagou. O próprio Deus dá subsídios para entrarmos no céu, porque sem suporte de Jesus, jamais teríamos acesso a essa justiça. Uma segunda injustiça implantada é a justiça implantada em nós. No seu interior, no interior daquele que é salvo, no interior daquele que é crente, no interior daquele que se rendeu a Cristo. É uma justiça que foi justificada por Cristo, que nos dá uma nova natureza, que modifica os nossos desejos. É uma insaciável e bendita fome e sede por mais da justiça de Deus. E ela é enxertada no seu interior. É querer mais do amor de Deus em nós, é desejar mais da justiça pela sua palavra, é querer mais da igreja do Senhor, é mais da natureza de Jesus em nós, da semelhança da justiça de Cristo na minha e na sua vida. É o que está em Romanos 8, de 28 a 29, que diz assim que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Qual o propósito? Eu digo o seguinte: chamados daqueles que aceitaram o chamado de Jesus, de vinde a mim, aqueles que se alistaram na convocação do Mestre. E no versículo 29 diz também que os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, o seu chamado, o chamado é para ser mais e mais parecido com o melhor de todos, Cristo Jesus. A conformação da imagem de Cristo, que outrora foi perdido lá atrás no Éden, quando diz em Gênesis 1, 27, que Deus um dia criou o homem e a mulher, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Essa imagem foi perdida pelo pecado. É no resgate dessas imagens que Deus quer trabalhar na minha e na sua vida, aproveitando toda e qualquer situação, circunstância, para nos modificar e nos aperfeiçoar mais e mais conforme Cristo Jesus. É para recriar em nós aquela imagem perdida do jardim, que Jesus veio, morreu e nos santifica. Um dia Adão e Eva foram um ideal, mas caíram, e caindo, pecaram, e pecando, morreram, como confirma em 1 Coríntios 15, 22, visto que a morte veio por um só homem, e também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Mas aqueles que se alimentam da verdade de Jesus Cristo, dos caminhos de Cristo, no versículo 22, pois da mesma forma, obviamente, logicamente, tal como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Como? O primeiro irmão. Eu sei que alguns têm os irmãos mais velhos como heróis, como referência, até mesmo inspiração. Buscando na internet, achei até algumas frases para pôr em camiseta. Diz assim: quem tem um irmão mais velho conhece o sinônimo de proteção. Ter um irmão mais velho é ter um confidente. Irmão, você me ajuda e me defende, abre os meus olhos, sabe como me corrigir quando estou errado. Eu não poderia ser mais feliz do que sou hoje, tendo você comigo sempre. Outra frase: meu maior sonho é se tornar uma pessoa incrível, assim como ele. Olha, eu lendo essas frases a respeito de irmãos mais velhos, eu vejo que muitas se aplicam perfeitamente ao primeiro irmão que ressuscitou, o nosso Mestre Jesus.
vivificado, ressurretos, a imagem dele é o que Deus quer. Que sejamos como o nosso primeiro irmão. Esse é o grande propósito da família celeste que Deus quer constituir, que Ele quer formar. Como diz em Romanos 8, 29, mas na parte B do versículo, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eis o nosso modelo. E o que Deus quer é nos fazer como? Ser como nosso irmão mais velho, o primeiro ressurreto, o primeiro que ressuscitou, o primeiro que venceu a morte. É ir em direção à imagem de Jesus, é para quem está vivo, é para quem nasceu espiritualmente. E Pedro diz em 1 Pedro 2, 3, fala assim: agora que provaram que o Senhor é bom, você que já experimentou disso, já entregou sua vida e renasceu, vivos espiritualmente para Deus, vai querer provar mais do Senhor, ser como Ele é. Apenas vivos podem provar, apenas nascidos podem experimentar. E Pedro entende isso dizendo em 1 Pedro, no capítulo 2 e no versículo 2, como crianças recém-nascidas, desejem de todo o coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Há um crescimento esperado. Para isso temos desejos espirituais, para nos fazer crescer em Cristo, ser como nosso irmão mais velho, ser como Ele. E esse crescimento chamamos de santificação progressiva. Mas por que alguns não crescem? Porque alguns nascem e ficam? Por que essa anorexia celeste? Por que a falta de apetite? Por que a falta de vontade? Ou você pode estar perguntando: olha, eu não tenho essa fome. Olha, um dia eu tive essa sede, mas perdi. Alguns motivos dos porquês da nossa falta de apetite e sede pela justiça de Deus é a autojustificação e os desejos pelas coisas do mundo. A autojustificação é aquela soberba que te faz sentir cheio, que o alimenta com a sua justiça própria. É como você comer isopor. Vai saciar, vai dar uma sensação de satisfeito, mas no final mata. É um veneno. Romanos 8, capítulo 10, de 3 a 4, diz: porquanto ignorando a justiça que vem de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, não se submetem à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Uma segunda causa são os fortes desejos mundanos, as coisas do mundo. Queremos o que queremos, e quando não recebemos, petulantemente afirmamos que fomos tratados com injustiça. Mas o que você quer? Que justiça é essa que você deseja? Um cachorro em frente a uma padaria ou restaurante não sente falta de conhecimento, tampouco de uma biblioteca. Ele só quer saciar os seus desejos, os seus impulsos, as suas vontades e os seus interesses. Ofereça-lhe um entendimento e o animal vai ignorar. Mateus 22, de 3 a 5, Jesus contou uma parábola que diz que enviou seus servos e estava convidando para um banquete, dizendo que lhe viessem, mas eles não quiseram vir. E no versículo 4, Jesus insiste de novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Meus bois, os meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado, está pronto, só esperando. Venham
para o banquete de casamento. E no versículo 5, mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo e outro para os seus negócios, os seus interesses próprios. Muitas das vezes estamos ocupados demais para entender o chamamento de Cristo, o chamado para nascer de novo, o chamado para aquele que nasceu crescer na fé, mas estamos ocupados demais alimentando porcos como o filho pródigo, vivendo como enxiqueiros, zelando e dedicando tempo de qualidade aos porcos. E se não nos atentarmos, como os hebreus, no capítulo 5, no versículo de 11 e 12, ficamos demasiadamente preocupados e ocupados com o mundo e não nos aplicamos ao conhecimento nem às práticas do Evangelho. E diz assim que tornaram-se lentos para aprender. Lentos para aprender. Lentos, quem sabe, por falta de tempo. Lentos, quem sabe, por ausência de interesse. Lentos, talvez, por falta de energia, ou ânimo, ou indolência, ou lassidão, ou moleza. E no versículo 12, diz assim: de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, mas estão atrasados. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente. Não é a primeira vez que o autor está dizendo. Os princípios elementares da palavra de Deus estão precisando de leite e não de alimento sólido. Eu sei que para os infantis, brincar é sempre melhor. É mais interessante do que comer e se alimentar. As distrações do mundo. Novela, séries, jornais, internets, coisas. Como Tiago 4, no versículo 4, diz assim: adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? E quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus? Talvez não estamos fazendo coisas erradas, mas estamos trocando pelo que pode ser edificante. Por aquilo que pode acrescentar na eternidade, por aquilo que pode me aperfeiçoar espiritualmente, por aquilo que pode me deixar mais semelhante de Jesus Cristo. E assim, vai declinando a fome de justiça e a sede de justiça. Concluindo, irmãos, fome pressupõe saúde. Davi tinha essa fome. No Salmo 63, 1, ele diz assim que: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti. Olha a intensidade do negócio. Eu não consigo. E essa fome, quando alimentada pelas coisas de Deus, nos transforma à semelhança de Cristo. Em Salmos 17,15, diz: eu, contudo, graças à tua justiça, não a minha, não a sua. O salmista já profetiza: verei a tua face. Quando despertar, quando acordar, quando abrir os meus olhos, quando ressurreto eu for, terei plena satisfação de ver tua semelhança em mim. Alimentar-se dessa justiça vai outorgar, vai conceder a vida eterna. João 6, de 33 a 34, diz: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Em João 6, de 50 a 51, diz: todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Essa fome, essa sede. E no 51, Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre.
Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. E Paulo vai dizer em Romanos 4, de 4 a 5, olha, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. No 5, contudo, todavia, aquele que não trabalha, mas confia, e aí está a fé, em Deus que justifica o ímpio, e aí eu digo por meio de Jesus, a sua fé lhe é acreditada como justiça. E está dizendo, está pago. Não será o trabalho das suas obras que vai trazer essa justiça, não é o suor do seu rosto, nem os calos da sua mão que vai justificar diante da santa justiça de Deus, mas sim o trabalho de Cristo, do suor de Jesus no Getsêmani e as dores da cruz. São os cravos na mão, é o suor da vida deixando o corpo de Cristo, a sua morte, é a justiça que deveria recair sobre nós e foi imputada e implantada e destinada a Jesus Cristo. É o entendimento que a justiça de Deus misericordiosamente tombou os nossos pecados e castigos em Jesus. Isaías 53:5 diz, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Essa sede de justiça de Deus é que você, ainda que não é crente, precisa admitir em seu coração que a sua pena e condenação foi cumprida por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele morreu. A salvação chegou ao mundo pela expiação do nosso Mestre. Ser salvo é admitir, é viver como Jesus sendo o Senhor e Salvador. Essa sede e fome dessa justiça que apresentei, essa sede e fome, é o que Jesus disse em João 7,37. Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Sede que Jesus quer saciar, fome que Jesus quer alimentar. É o que o salmista propõe em Salmos 34, no versículo 8. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Há aqueles que já estão em Cristo. Alimente-se da justiça de Deus e cresçam. E diz assim o salmista, como é feliz. É nessa felicidade do alimento das coisas de Deus, da justiça do Senhor, que há desejos santos nos nascidos de Deus, naqueles que, criados, crescem e crescerão no Senhor. Nessa felicidade de se alimentar das coisas de Deus, da justiça, há bênçãos, compradas para nós pela justiça de Jesus Cristo, confirmadas pela fidelidade de Deus. Ele não abandonará a obra de suas mãos. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Cresçam, transformem-se à imagem e semelhança de Jesus. Depois de provado, depois de crescido, depois de santificado e por fim glorificado, eis o que o espera no futuro.
há um encontro marcado na presença de Jesus. E diz assim: os que têm fome e sede de justiça são bem-aventurados mesmo, são felizes mesmo. E como declara em Apocalipse, no capítulo 7, no versículo 16, na parte A diz assim: nunca mais terão fome e nunca mais terão sede. Que a sua fome e sede de justiça seja alimentada pela justiça de Deus, pela sua palavra, pelo seu conhecimento, pelo senhorio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vamos orar? Senhor, num mundo tão caótico, com a justiça imperfeita humana, que não é capaz de salvar homem algum, peço a Deus que o Senhor venha abrir os olhos dos que estão clamando por justiça. Senhor, o Senhor é a nossa justiça. Aumenta-nos, ó Pai, a cada dia mais a fome e a nossa sede, do estilo justo de justiça vivida por Jesus Cristo. Ó Deus, como é bom a Tua palavra, como é boa a esperança, como o Senhor nos conforta e nos consola, e podemos descansar, sabendo que um dia, toda a nossa angústia e desejo por justiça será saciada. Obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela sede e fome de Jesus no nosso interior. E nos ajuda, Pai, a não nos descuidarmos com as coisas do mundo e tratarmos seriamente de alimentar com as coisas celestes. Em nome de Jesus. Amém. Até aqui a palavra. Que Deus abençoe. Tenha uma boa noite e uma boa semana na justiça do Senhor. Deus abençoe. Paz, irmãos. Amém.